As maiores fugas de prisão da história do canal Planeta Novo. Bora ver. As prisões mais seguras do mundo, cercadas por muros altos e guardas armados, sempre prometeram ser impenetráveis. Mas mesmo assim, alguns criminosos conseguiram desafiar a lógica e escapar de situações aparentemente impossíveis. Fugas audaciosas, bem planejadas e, em alguns casos, até cinematográficas, que marcaram a história e deixaram no sistema de segurança uma marca eterna. No vídeo de hoje, vamos falar sobre as maiores fugas de cadeia de toda a história. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse daqui é o Planeta Novo e se você não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre as maiores fugas da história. Bom, hoje eu estou aqui com o Lucas Cie, que é o puta da câmera, e eu quero saber qual que é a meta de likes para esse vídeo. Hoje que é um assunto bem da hora, né? A gente gosta bastante de fuga, né? E de A coisa. gente gosta bastante de fuga, é perigoso essa fala, né? É bem perigoso. Tem um filme do Stallone, você já viu? Rota de Fuga, eu acho que ele só fugindo de cadeia. Que é um filme que ele tem que ficar fugindo de cadeia, ele é pago pra isso? Isso, Tô mas ligado. um é bom, o outro eu não cheguei a ver o Não é um dois. que o Tem guarda, outro ator famoso o junto. guarda mija na cara dele? Ah, daí agora. Eu acho que é esse, né? Que tem aquele cara que ele tem um olho pra baixo, assim, meio Severo, Acho que sim, que é o malvadão, eu sei quem é. Então, esse filme é bom e tem Prison Break, né? Que a galera curte muito. Então a gente fez esse roteiro aqui inspirado Pois nesses é. dois casos aí. Qual que vai ser a meta de likes então? 10 mil likes pra fugas da cadeia. 10 mil likes então, e na 10 quinta mil posição a gente vai falar da likes. fuga de Pascal Payet. Esse cara aqui, ele é um dos especialistas em fuga. Já vou deixar meu like aqui, né? Também. Já deixa o seu aí também. E bora. Lá na França, né? O nome dele já entregou um pouco. E ele ficou conhecido mundialmente por realizar fugas espetaculares usando helicópteros. Caramba. Ele foi preso pela primeira vez em 1997 e foi condenado a 30 anos de prisão, após participar de um assalto a carro forte em Salon de Provence, que terminou na morte de um guarda. Bom, a primeira fuga dele aconteceu então em 12 de outubro de 2001 e mesmo vigiado de perto, o Payet, através de contatos externos, organizou o sequestro de um helicóptero civil, ou seja, os amigos dele de fora da cadeia foram até um cara que tava para pilotar um helicóptero, chegaram armados, renderam o piloto e falaram: você vai pousar no pátio da prisão. Bom, isso aconteceu durante o horário de recreação, onde ele estava no pátio, então o Payet correu pro helicóptero e foi resgatado. Parece até fácil, né? Que loucura. Eu fico imaginando os presos e os guardas vendo o helicóptero pousando assim e só o cara correndo lá pra dentro do helicóptero. Parece a história do Escadinha, né? Que é um dos fundadores do Comando Vermelho, que também fez isso. Aqui no Verdade. Brasil, inclusive. Então, em 2 anos, ele acabou sendo preso. Foi preso novamente. Mas o que tornava o país especialmente perigoso era a rede de apoio dele que ele tinha do lado de fora, que continuava operando mesmo após a volta dele à prisão. Então, em 14 de julho de 2003, no feriado nacional da França, o Dia da Bastilha, que foi escolhido de propósito, que é um momento onde as pessoas são, feriado, ele arquitetou novamente a tomada de outro helicóptero. Ele fez a mesma coisa. Pô. É tipo o cara quando tá lá no GTA e tem que ficar repetindo missão, ele fez isso, ficou repetindo missão. E os contatos dele é foda. Não, o cara levou o jogo pra vida, né? Porque que isso? Isso aqui é coisa de jogo, de filme. Loucura, como é que o cara vai fazer uma coisa dessa? Fora é forte mesmo, né? Porque, pô, de bobeira o cara ficar roubando helicóptero assim. E o que é fácil roubar helicóptero na França não tá escrito. Então, Né? E dessa vez para libertar 3 outros presos, o Michel Valero, o Frederic Impoco e o Eric Arboreu, esses 3 que estavam presos em Luines. Então ele conseguiu soltar esses caras, sabe? Foi tipo meio que um serviço que ele fez pros caras. E dessa vez a polícia conseguiu recapturar os prisioneiros em menos tempo, ali basicamente logo em seguida os caras já estavam na cadeia de volta. E após essa tentativa, ele foi transferido repetidas vezes entre diferentes prisões com uma estratégia da polícia. Olha, se ele não ficar mais de 6 meses em cada cadeia, ele não tem como fazer um plano de fuga tão rápido, certo? Então vai rodando ele por aí e É uma boa estratégia da polícia, é, né? é o nosso jeito de ele nunca mais isso aí escapar. gasta uma grana, né? Pra ficar mudando um preso de Aqui cadeia. no Brasil tem isso com o Fernandinho Beiramar. Ele é o preso mais caro da história. Se eu não me engano, já gastaram aí quase 40 milhões de reais com ele. Nossa. Só pra ficar transferindo Nossa senhora, pô, é dinheiro, hein? de um lado pro outro pra ele não conseguir fazer um plano pra sair da cadeia. Mas mesmo ali com todo o foco em cima dele, todo mundo falando, se esse cara fugir de volta, a gente vira uma piada mundial, certo? Ele conseguiu fugir de volta. Em 14 de julho Pô, aí é de loucura. 2007, ele conseguiu escapar novamente. E como? Ah, não acredito. Um helicóptero. Impossível, mano. Certo. Um helicóptero foi sequestrado ali por 4 homens mascarados,
pousou no pátio da prisão de Grasse e o retirou em plena luz do dia. E após 3 meses de caçada internacional, o Payet foi capturado na Espanha em setembro de 2007 e desde então permanece preso e nunca mais conseguiu fugir. Se ele tivesse o mesmo empenho pra se esconder que Igual ele tem pra fugir, né? roubar helicóptero, ele seria muito... O negócio dele é pegar um helicóptero e fugir assim, Eu né? acho que ele fazia de propósito. O problema é que os caras não usam a inteligência pra fazer as coisas boas, né? Só pra fazer o mal. Aí é complicado. Mano, Você pegou ele de volta. sai da cadeia, dele é preso de novo e fala, vou pegar um helicóptero. Na quarta posição a gente vai falar da fuga de Yoshi Shiratori, que rolou ali nos anos 30, 40, né, lá no Japão. O Yoshi Shiratori é uma lenda no Japão e é considerado um herói, inclusive, porque ele foi preso em 1936, Um herói? acusado de ter roubado e matado um comerciante local, só que ele sempre alegou inocência e dizia que era vítima de um erro judicial e que tinham prendido o cara errado, né? Ah, pô, aí se for verdade, aí é foda, hein? O cara ser preso injustamente assim. Aí. Que também não é incomum entre bandidos, mas no caso dele parece que era verdade mesmo. Bom, mesmo assim, ele foi enviado à prisão de Aomori, que era conhecida por ser uma prisão horrível. Tipo, os caras que iam pra lá normalmente morriam dentro da prisão. Algumas poucas pessoas conseguiam cumprir Pô, a pena. imagina, velho. O cara vai pra uma prisão que normalmente é a galera que vai, né? Não escapa. E, né? Não escapa daquele jeito, né? E ainda, né? Sendo inocente, bicho. Que isso? Aí o cara tem que caçar um meio de fugir mesmo, se for realmente isso, né? Sair de lá, né? E em agosto de 1936, ele escapou pela primeira vez, utilizando um pedaço de arame, olha que doideira, coisa de filme mesmo, né? Pra poder abrir as algemas e destrancar a porta da cela. Então, ele usou um arame, destancou a porta, abriu as algemas e saiu da Eu cadeia. sempre quis saber se isso dá pra fazer mesmo. Nossa, eu também. Eu também. Sempre vi em novela, filme, né? A galera vai lá com um aramezinho ou com. Esqueci o nome daqueles negocinho lá. Pega e coloca na porta e abre. Pô, eu sempre quis fazer isso. Igual no filme, que a galera pega o arame que tá enroladinho assim, estica e fica É. lá cutucando a chave assim até... Eu acho que dá, mano. Eu acho que a questão hoje não é mais essa. O cara pode sair dessa parte, mas aí tem uma outra parte. Aí tem uma outra parte. Aí tem as cadeias viraram grandes labirintos, né? O cara poder sair. Nessa época que era um pouco mais fácil, né? A gente tá falando dos anos 30. Abriu uma porta e já tava fora da cadeia. Já tava com o pé fora. Ele foi recapturado então e foi enviado à prisão de Akita, onde ele cavou um túnel pra poder fugir dessa nova cadeia. Ele foi capturado novamente depois que fugiu. Nossa, mas aí também esse daqui, se ele for inocente, ele tem muito azar na vida. Foi Que isso? transferido para a prisão de Abashiri, em Hokkaido, uma das mais seguras do Japão. E para poder prevenir novas fugas, ele foi acorrentado e colocaram ele em uma cela de isolamento. Então era só ele, uma Nossa. celinha pequena, e o cara tava acorrentado. Perna, braço, tudo É, aí não tem como, né? Senão é um mágico. ali, não tinha o que fazer. Só que ele foi juntando ali uma sopa super salgada, que ele Não. Não é possível que esse cara fugiu juntando sopa. Só falta falar que derreteu a corrente. serviu na cadeia, porque o cara também tinha um conhecimento químico, né? Absurdo. Pra poder fazer isso. Não. E ele foi usando essa sopa pra poder corroer a parte dos parafusos ali, tanto que prendiam ele, quanto da ventilação do teto. Ah, não. Isso aqui não pode ser, não. Meu Deus do céu, isso aqui não pode, pô, não tem como. Uma sopa vai corroer os pregos. Não, isso aqui é impossível. E ele foi abrindo um buraco com o tempo e conseguiu se soltar e também fugir pelo teto. E depois de alguns anos fugindo, ele foi Isso aqui eu não acredito, não. capturado pela última vez. Mas em 1948, o Japão reconheceu a história dele de perseverança e falou: pô, esse cara aqui é foda, não tem como. Vamos ter que. Irmão, esse cara aqui é brabo. Bota na presidência. Se fosse aqui no Brasil, com certeza. Se ele é culpado, eu não sei, mas que ele é brabo, ele é. E o sofrimento que foi imposto a ele virou meio que um exemplo lá no Japão, de que você tem que perseverar, que se você tá sofrendo injustiça, você tem que combater, não importa que isso, como isso aconteça, nem que seja, tipo, fugir da cadeia. E se tu Ele for é- preso, tu tem que fugir da cadeia pra provar. É, exatamente, tá? Se você é inocente, o direito seu é fugir da cadeia, né? Então depois a pena dele foi diminuída, ele cumpriu a pena, foi solto e virou um herói no Japão. Olha que É, não. Aí, pô, o cara aqui, né? Se ele realmente foi inocente, né? Ele mereceu. E também, além disso, tinha que ganhar uma. Como é que fala? Que a galera ganha, né? Quando vai preso injustamente e tal lá. Tem que ganhar um dinheiro lá. doideira, né? História braba. Na terceira posição, a gente vai falar da fuga do El Chapo Guzmán em 2015, no México. Em 22 de fevereiro de 2014, El Chapo Guzmán, líder do cartel de Sinaloa, foi capturado pelas autoridades
Esse daqui já é mais. Esse aqui não é inocente, não. Das mexicanas em Mazatlán. Guzmán era mais do que um narcotraficante, ele era uma lenda viva do crime que inclusive já tinha fugido da cadeia, certo? Nessa época ele já tinha feito isso uma vez. E a primeira vez é engraçado, né? Que ele saiu dentro do carrinho de roupa suja. Cara, isso é muito filme também. É Isso é absurdo, muito filme, pô. tá? Muito, Só muito. que, tipo, no filme os caras sempre contam que todos os policiais são bobão, né? Nesse caso aqui os policiais não eram bobos. Os policiais... Eles não fizeram vista grossa, né? Tipo os assim, policiais deixaram, né? Tá ligado? olha ali uma perna pra fora ali do carrinho. Ah, eu acho que é uma calça. Acho que não é nada, mano. E na época ele era considerado o maior criminoso do mundo e o líder máximo do maior cartel do mundo. Então ele era um cara bem reconhecido, tava na cadeia, obviamente, numa cadeia que não era cadeia qualquer, e ele foi enviado para a prisão de segurança máxima de Altiplano, considerada a prisão mais segura do país. Ele ficou isolado, com câmeras 24 horas monitorando a cela dele. Nessa época, os Estados Unidos já queria que ele fosse pros Estados Unidos, né, saísse do México, e o México falou, não, se a gente não conseguir cuidar de um cara que tá preso, acabou o México. Confia em nós, pô. Acabou o México. Aí pode acabar com o México. Fecha as portas do México. Fecha as portas do México e anexa com os Estados Unidos e vira um outro grande estado ali dos Estados Unidos. A gente consegue fazer isso. Colocar o cara na melhor cadeia, na pior cela, com câmeras 24 horas, com pessoas monitorando essas câmeras, só que tinha um ponto estratégico, certo? Que não tinha câmera. Que era onde? Chuveiro. Nossa. O cara tem direito a tomar banho e ninguém fica vendo o rego dele. O topim, né? Vê ali o bigodinho que ele tem na testa da girola. Então, tipo assim, ele tinha esse espaço aí, que era o único espaço onde ele não era filmado, e os caras falaram, bom, ele não vai fazer nada embaixo do chuveiro, não tem o que fazer, certo? Até porque tinha revista diariamente por lá. Então não tinha como ele fazer, por exemplo, um buraco pra sair dali, ele conseguia algum tipo de equipamento pra abrir a cela, se ele abrisse a cela, os caras iam ver na hora, ia pegar ele na hora, não tinha o que ele fazer, certo? A não ser que alguém fizesse por ele, e foi o que aconteceu. Em 11 de julho de 2015, às 20 horas e 52 minutos, o Chapo desapareceu, e o vídeo é engraçado, tá? Porque no vídeo mostra ele andando, aí do nada ele vai pro canto e some. E parece realmente, o que aconteceu? É absurdo, tipo mágica, tá ligado? O que aconteceu? Como é que esse cara fugiu, O mano? cara Tá ligado? transportou. E aí os caras foram ver na cela dele, e lá onde tinha o chuveiro, tinha um buraco cavado, mas não de dentro pra fora, e sim de fora pra dentro, certo? E esse buraco levava a um túnel com 1,5 km de extensão. Nossa. Nossa senhora. Pô, mas como os caras sabem que ali, realmente ali é embaixo, né, do chuveiro dele que não tem câmera. Porque isso aqui é... Sei não, hein? Tem informação lá de dentro, alguma coisa, porque não tem como, Os velho. caras tinham pego uma casa que Olha tava... quanto tempo os caras já tava... Mano, que isso. Meses, tá? Os caras estavam numa casa em construção pra não levantar suspeita, né? Porque tem que ter muita gente trabalhando nisso e tinha que fazer sentido. Ué, por que estão trabalhando numa casa que tá pronta? Então a casa que foi escolhida foi uma casa que estava em construção, que era mais ou menos perto ali da cadeia, cerca de 1,5 km de distância. Estudaram como é que era a fundação da cidade, pra não bater de frente, por exemplo, com uma super parede que tinha um banco ali no meio, né? Que via Olha isso, é isso que eu digo, velho. Os caras são muito inteligentes, velho, essa galera, que isso. Por isso que fala realmente que é crime organizado, porque não tem como, bicho. Olha a inteligência desses caras pra fazer tudo bem calculado, mas só usa pro mal, né? tem uma super proteção, desviaram de tudo que era necessário, chamaram engenheiros para poder fazer isso e criaram um túnel extremamente sofisticado, que tinha iluminação, ventilação, ar-condicionado, inclusive, trilhos e uma moto, para que quando ele fosse pego, ele não andasse 1,5 km, né? Não vou botar o patrão para dar no É meio do barro. demais, né? Vamos botar um trilho de trem pra ver qual que ele vai querer, uma motinha, E um aí ele vai ar-condicionado pra não passar calor enquanto foge da cadeia. Pô, absurdo, tá? É absurdo mesmo. E o Chapo desceu por um buraco feito sob o chuveiro, correu pelo túnel e fugiu livre. Bom, depois que ele fugiu, em 8 de janeiro de 2016, ele foi recapturado depois de um tiroteio lá em Sinaloa. Em 2017, o México falou, bom, a gente ia falar que se a gente não conseguisse, acabou o México. Então o México acabou, ele foi extraditado para os Estados Unidos, onde em 2019 foi condenado à prisão perpétua e não deve mais fugir da cadeia, É. Agora aqui já é outras paradas, né? né? Porque lá o negócio é um pouco mais difícil. Na segunda posição, a gente vai falar da fuga de Sobibor, em 1943, que aconteceu na Polônia durante a Segunda Guerra Mundial. Esse local era um dos campos de extermínio mais cruéis durante a Segunda Guerra Mundial. Ficava na Polônia, ocupada, né, que naquela época mandavam os alemães, e o campo era cercado por cercas elétricas, torres de vigia e soldados armados. Ou seja, quem chegava lá normalmente estava com fome, desnutrido, sem força, não tinha muito poder de reação e além de tudo isso tinha que enfrentar esse tipo de monitoramento. Não tinha muita chance de continuar vivo.
certo? Além disso, esse campo não era um campo de concentração. O campo de concentração era para prender pessoas, concentrar pessoas. Esse era um campo de extermínio. Então quem chegava por lá chegava em vagão de trem, tinha muita gente chegando o tempo todo, então quem eles iam conseguindo, eles iam matando todo dia. Ia colocando as pessoas numa câmara de gás e muita gente saía do trem direto para a câmara de gás e já era executada ali. Por conta disso, era raro que tivesse alguém que ficasse preso muito tempo e alguns poucos presos conseguiram ficar por lá, principalmente aqueles que eram escravizados para serem utilizados ali nas áreas de trabalho, como por exemplo na cozinha, locais do tipo, que os judeus tinham que prestar serviço para os alemães. No entanto, uma revolta em 14 de outubro de 1943, conhecido como a Fuga de Sobibor, ou de Sobibor, representou um dos maiores atos de resistência da história da Segunda Guerra Mundial. Tudo começou com o trabalho de um grupo de prisioneiros judeus, liderados por Alexander Pechersky, um oficial soviético, e pelo polonês Leon Feldendler, que já estava preso no campo desde 1942, ou seja, era um cara que tinha um conhecimento de como funcionavam as coisas por ali. A fuga foi planejada por meses, com o local sendo estudado, os caras vendo, aqui tem uma brecha, ó, nesse momento aqui tem menos guarda, nesse momento eles se agrupam. Mas sempre é assim, né? Sempre quando tem a fuga é planejada, né? Essas mais, né? Essas fugas maior, né? Sempre é bem planejada, é muito tempo a galera pesquisando, né? Quem vai fazer a fuga aí. Um local. Nesse momento a gente pode fazer isso. E eles conseguiram convencer justamente os prisioneiros que trabalhavam em áreas como oficina e cozinha. E aí esses prisioneiros foram juntando ali uma faca, um cabo de alguma coisa, não sei o que, papapá. Foram passando para os outros presos, certo? Que foram improvisando armas e juntaram essas armas no dia que rolasse a rebelião. Então no dia da rebelião eles conseguiram tirar a vida de 11 oficiais nazi de uma vez só, usando as armas improvisadas e toda a estratégia que eles tinham montado, e eles atacaram os guardas que protegiam o local e também os administradores do campo. Esse golpe enfraqueceu o controle sobre o campo, os outros guardas que estavam por lá não perceberam o que tinha rolado, isso foi muito importante. Foi tipo no modo stealth, né? A galera foi tipo matando os oficiais, tipo, sem barulho, sem nada. meio que no silêncio, né? Até porque eles sabiam que se tivesse ali um alerta, né, os caras iam se daí reunir, já era, não né? tinha mais chance. Então em seguida cerca de 300 prisioneiros conseguiram romper a cerca do campo e fugir para a floresta. A maioria acabou sendo capturada infelizmente, inclusive foi executada logo em seguida, mas 50 Aí não tem como, né? Se foi pego de novo, dificilmente eles iam dar mole pra esses caras, né? Que tentaram fugir. deles conseguiram sobreviver. Na época isso foi uma vergonha tão Quantos conseguiram? logo em seguida, mas 50 deles conseguiram sobreviver. Na época, isso foi uma vergonha tão grande para os nazis que ficaram enfurecidos e acabaram decidindo encerrar aquele campo. Fecharam o campo no dia 17 de outubro de 1943. Por um lado era muito bom, porque aquele campo amaldiçoado foi fechado, e por outro lado foi muito ruim, porque quem continuou preso por lá acabou sendo executado quando o campo foi fechado. Mas essa é uma história onde mostra que, por exemplo, nem sempre os fugitivos são pessoas ruins, né? Sim, e o bom é que pelo menos conseguiu 50 pessoas fugirem, né, mano? Às vezes, Pois é, né? se não tivesse isso, não ia conseguir fugir ninguém, tá ligado? Talvez eles iam ficar lá até, e aí depois ia ser executado do mesmo jeito. Pensando por esse lado, com certeza. E na primeira posição a gente vai falar da fuga de Alcatraz de 1962, que é considerada a maior fuga de todos os tempos. É bem conhecida essa fuga, né? Tipo, Tem até filme, tem né? filme Essa aqui é. e tudo. Um clássico, né? Que fizeram antigamente ainda o filme. Então. E Alcatraz era conhecido como a maior prisão dos Estados Unidos e a maior do mundo, talvez, né? O nome é muito forte, né? Muito Alcatraz. forte. Até hoje tem gente que acha que ela funciona, e faz tempo já que ela tá desativada, né? Ela ficava na ilha da Baía de São Francisco e era considerada a prisão mais segura dos Estados Unidos, primeiro, por ser numa ilha, certo? Então se o cara conseguisse fugir de lá, que já era muito difícil, o cara ia ter que nadar, Aí pro cara nadar ainda, dificilmente, né, ia conseguir. e as águas que tinham em volta dessa ilha eram águas ultra geladas. Então o cara que fugisse não tinha muita condição de... Hipotermia braba, né? Hipotermia, e se ele conseguisse fugir da hipotermia, ele ainda tinha tubarões que tinham por ali. É um negócio É assim... complicado, né? Era bem complicado. Ela foi inaugurada lá em 1934 e essa fuga, que é conhecida como a única fuga de Alcatraz, aconteceu entre a noite de 11 e 12 de junho de 1962. 3 prisioneiros, o Frank Morris e os irmãos John e Clarence Anglin, acabaram fugindo no que ficou conhecido como a fuga mais famosa da história. O Morris era conhecido pela inteligência acima da média e foi preso por um roubo e fuga anterior. Então o cara já tinha fugido no local e foi mandado para lá justamente para não fugir. Já os irmãos Anglin também tinham ali um QI um pouco acima e foram presos por assaltos a banco. Em Alcatraz, eles passaram meses planejando secretamente a fuga.
usando colheres roubadas da cantina e ferramentas improvisadas para abrir buracos atrás da grade de ventilação na cela deles. Para poder disfarçar esse buraco que eles tinham feito, eles criaram tampões de papelão pintado. Então eles criaram um tampão que parecia muito com a parede que eles tinham cavado o buraco, colocaram lá e depois eles criaram uma cabeça falsa de papel machê para colocar lá na cama quando eles fossem fugir. Nossa, que isso. Isso também é muito coisa de filme, né? Pô, todas aqui, né? Todas as fugas aqui é coisa de filme, né? Tanto é que os filmes também muitos são inspirados na vida real aí, né? Eu Os acho que caras os filmes fazem faziam na realidade. Aham, né? né? E só É. pode porque os caras fazem um corpinho lá pra ficar deitado e a galera passar e falar, ó, tá dormindo até agora o Morris, caramba, hein? Não, e o que os policial tipo, que trabalham de madrugada tendo que olhar deve fazer isso mal feito e de má Nossa, vontade. nem cara. fala, de não, madrugada. tá todos esses vagabundos aí. Ah, não, de madrugada o cara vai ficar entrando em cela e Não. mexendo nos caras. É tu mesmo aí. E bom, depois de meses de trabalho, na noite da fuga, eles passaram pelos buracos que tinham feito, escalaram por corredores de manutenção e chegaram até o telhado, onde desceram até a margem da ilha. Lá eles utilizaram uma balsa que foi improvisada, feita por eles mesmos, com mais de 50 capas de chuvas que foram costuradas à mão. Então, usar essa balsa para não ter contato direto com a água que ia congelar eles. E bom, eles nunca foram oficialmente encontrados. Inclusive, o governo e a polícia presume que eles morreram naquele dia. Porque, como a gente falou, não era fácil É fugir de lá. complicado, né? Aí. Mas os familiares afirmam que receberam mensagens e fotos ao longo do tempo que sugerem que eles sobreviveram. O FBI, inclusive, encerrou a investigação em 1979, já tinha passado um bom tempo, né? 15 anos já de investigação. Mas a polícia de São Francisco recebeu uma carta supostamente escrita por um deles em 2013. Olha que doideira. Essa carta então foi compartilhada com a imprensa e diz o seguinte: meu nome é John Anglin. Eu escapei de Alcatraz em junho de 1962. Sim, todos nós sobrevivemos naquela noite, mas por pouco. Ele conta como que eles escaparam, ele conta como que eles fugiram, e inclusive ele alega que os 3 sobreviveram e que os 3 chegaram a envelhecer e chegaram à terceira Caramba, idade. os 3 viraram idosinho E viveram a vida normal. e só fugindo da polícia e... E bom, o suposto John Anglin afirma que o Morris morreu em 2005 e que o irmão Clarence em 2008, e que ele continuava vivo até então. Olha Cara, que que doideira, né? história... Ficou bem louco, hein? Essa história é absurda, pô. É absurdo, pô. Se vocês curtiram, inclusive, a gente pode fazer uma parte 2, só bater a meta de likes que a gente pediu. E é isso aí. Tamo junto, até a próxima. Valeu, é nóis. Pô, valeu. Ótimo vídeo, né? Planeta Novo sempre traz vários vídeos desse modelo aí, né? Então, se você curtiu também, deixa seu like aí. Tamo junto. Se inscreve no canal. É nóis.